Olá, amigos, sejam bem-vindos ao canal Com Cristo Eu Vou. Eu sou o Pablo Juan, estou mais uma vez aqui com meu amigo Tiago Luciano e vamos dar sequência à nossa série Fé na Humanidade, né? Com o tema hoje muito importante, preconceito, né? Tema aí muito controverso, muito debatido atualmente e que nós vamos estar aqui hoje trazendo tópico a tópico sobre esse tema. E para começar a nossa conversa, Tiago, primeiro nós vamos pedir a você que está assistindo a gente pelo Facebook, clique aí no link do canal, vá lá, se inscreva, compartilhe os vídeos e você vai estar tendo acesso a mais conteúdo como esse, né? Esse, mais uma vez, repito que é um tipo de vídeo, um formato de vídeo um pouco diferente do que era postado antes. Esses vídeos vão ficar um pouco mais longos, mas a gente pede que você mesmo assim assista até o final, né? Nem que você assista um pouquinho agora, um pouquinho depois. O importante é que você assista todo esse conteúdo, né? Então, Tiago, o que é o preconceito? De uma forma geral, como é que a gente pode definir o que é preconceito? O preconceito é muito difícil, né, de falar porque abrange vários fatores como cor, raça, religião, orientação sexual e etc, né? É verdade, né? Então, de forma geral, a própria palavra, ela já nos traz a definição. É um preconceito, né? Quando você chega a uma conclusão antecipada sobre alguém, quer seja por uma característica física, quer seja por um pensamento dessa pessoa, quer seja pela região onde essa pessoa mora, enfim, entre muitos outros aspectos, né? E a gente vai começar aqui citando um verso bíblico que tem tudo a ver, que está lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, para a gente começar aqui a nossa conversa. Diz o seguinte: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança, né? Ou seja, todos, sem exceção, são a imagem e semelhança de Deus, independente da raça, independente de onde nasceram, independente do seu poder aquisitivo, da sua classe social, do gênero, todos, sem exceção, foram feitos à imagem e semelhança de Deus. E Deus, ele não segrega, ele enxerga todos de forma igual. Como você vê, numa visão religiosa, a questão do preconceito, Thiago? Eu acho assim que Deus não aprova isso, né? Você tem... Se Jesus fosse, vamos supor, se Jesus fosse negro, você rejeitaria ele? É uma coisa a se pensar, né? Porque a ideia é que se tem que Jesus é branco, dos olhos azuis e cabelo cacheado, né? Mas a Bíblia já diz que Jesus não tinha formosura nenhuma, né? Verdade. Com certeza, né? Então, certamente, do ponto de vista cristão e social de forma geral, o preconceito é algo abominável, né? Muito bem, vamos começar falando sobre um dos principais preconceitos, Thiago. O preconceito contra raça e cor. O que é que você tem a dizer sobre isso? Como é que é praticado esse tipo de preconceito? O que seria o preconceito contra raça e contra cor? Bom, podemos citar um caso do jovem que o policial colocou a sua perna sobre o pescoço dele e ele implorou pela sua vida nos Estados Unidos. E é triste, né? Daí teve origem aos protestos nos Estados Unidos. Aí um repórter moreno e outro repórter branco estavam fazendo a mesma entrevista. O repórter moreno foi preso só porque estava fazendo a reportagem e o branco não foi. Mas logo em seguida o repórter moreno foi solto. Aí você vê bem claro que foi preconceito. Com certeza, né? Então, infelizmente, em pleno século XXI, ano de 2020, a gente ainda consegue tristemente ver esse tipo de atitudes, infelizmente, que levam até as pessoas a perderem a vida injustamente, né? Muito bem. Então, como nós já lemos que Deus ele é o criador de todas
as pessoas, não importa a cor, não importa de onde essas pessoas sejam, então todos são iguais, né? Muito bem, Tiago. Discriminação por cor é muito comum. Você acha que também existe discriminação por religião? Você acha que isso é forte atualmente? Sim, podemos falar bem assim das religiões africanas, né? Como a Umbanda, a Macumba, como se chama, mas não é o nome correto, se chama de outro nome. Mas a gente vê muito, né? Preconceito principalmente contra essas religiões africanas, né? Você vê pessoas que vão lá, quebram as imagens, destroem terreiros, eles são impedidos de exercer a sua fé. Já tem a vice-versa, tem os católicos que também são muito atacados por ser católicos, são os evangélicos que são atacados por ser evangélicos. São muitos ataques, um atacando o outro para saber qual a religião é verdadeira, qual é a perfeita, qual não é. Esses ataques acabam enfraquecendo, né? E gerando mais preconceito entre o mundo e nas religiões diversas. Sim, né, Tiago? E tem algo que é muito comum nesse tipo de coisa, preconceito contra religião, como você citou, que tem até ataques, né? Às vezes até ataques de morte mesmo. As pessoas às vezes elas esquecem de que para que você tenha a sua religião e a pessoa tenha outra, mesmo que eles acreditem em pontos de vista diferentes, não necessariamente você precisa atacar o outro por pensar diferente de você, né? Então realmente esse é um tema, um problema muito forte. Você vê nas redes sociais, as brigas elas são frequentes. Às vezes a pessoa está tão preocupada em simplesmente atacar o outro ao invés de honrar o nome da sua religião, seja lá qual seja ela, né? No caso, nós que somos cristãos, às vezes nós perdemos tanto tempo em discussões todas que esquecemos da essência do Evangelho, né? Que é amar. Aqui em Tiago 1, 27, eu gostaria que você lesse, Tiago, falando um pouco a respeito da verdadeira religião. Onde está aí grifado? A religião é pura, mácula para com o nosso Deus, Pai. Está a visita dos órfãos e as viúvas, nas tribulações, e assim mesmo guardas incontaminado comum. Exatamente, né? Esse versículo que o Tiago acabou de ler fala a respeito da religião pura e sem mácula, que biblicamente na Bíblia cristã ele vem trazendo o conceito que é visitar os órfãos e as viúvas em suas tribulações e guardar-se incontaminado das coisas ruins do mundo, né? Então essa é a essência, o amor, né? O respeito, compadecer-se daqueles que estão necessitados. Esse é o centro da religião, biblicamente falando. Então podemos dizer que o preconceito contra a religião, como é que ele pode ser combatido? Tanto o preconceito racial como o preconceito contra a religião. No caso do preconceito racial, você educar seu filho, no mesmo caso do bullying, educar seu filho aprendendo a conviver com as diferenças. Quando seu filho não está preparado com as diferenças, com as situações, ele cresce o quê? Um adulto problemático, né? Com dificuldades de aceitar o diferente, de aceitar a vida como é. Já na religião, da mesma forma, por mais que você não concorde com uma determinada religião, ou com um determinado pensamento ou crença, você tem que fazer o quê? Respeitar, porque cada um de nós é livre para acreditar naquilo que quiser e seguir aquilo que melhor te agrade, né? E aí você entrou num conceito muito importante, liberdade, né? Todos nós, independente de qualquer crença, devemos ter liberdade. Eu, como cristão, tenho que dar direito ao outro de não acreditar no que eu acredito. Embora
eu tenha fé no que eu acredite, eu posso até dialogar de forma saudável, mas quando eu ultrapasso o limite do saudável e começo a atacar, aí eu já estou começando a perder minha razão, né? É o que eu digo, né? Cada um, a gente tem que levar sim a palavra de Deus. Mas, por outro lado, a gente não pode impor uma coisa que aquela outra pessoa não queira. Porque o próprio Deus não forçou. Ele poderia ter destruído Lúcifer lá no céu, né? Mas ele não destruiu porque ele não queria que ninguém obedecesse ele por medo, mas sim por amor à sua palavra. E ele foi livre, né? E ele foi livre. Então, cada um de nós é responsável por as suas escolhas, né? E por aquilo que vai colher também. Exatamente, né? E com isso você já citou até algumas consequências do preconceito, né? Como no vídeo anterior a gente falou sobre o bullying, das consequências, o preconceito ele também traz, de certa forma, medo, insegurança por parte daqueles que sofrem. E diferentemente do bullying, na maioria das vezes o preconceito ele quem pratica o preconceito não é mais criança, às vezes pessoas até de idade praticam preconceito, né? Por conta de algumas ideias um pouco antigas e arcaicas que não condizem com a liberdade, né? Muito bem, Thiago. Eu acho que ainda um pouco nessa base da religião, eu acho que também é importante a gente falar sobre o preconceito de culturas, né? Cultural, né? Você acha que isso também é muito presente? Sim, como existe um preconceito, né? Se tu é de São Paulo, eu sou nordestino, sempre, como já vários casos na internet, pessoas de São Paulo criticando o nordestino, chamando de burro, de isso, daquilo, vice-versa, um atacando o outro, né? Independente da região do país que nós vivemos, nós somos só um povo, né? Com culturas diferentes. São Paulo, a região sul tem sua cultura, a região sudeste a sua cultura, a nordeste tem a sua cultura, a norte a sua. Todas se completam. Aí forma o Brasil que nós vivemos. Exatamente. E também, citando essa questão do preconceito contra os nordestinos, que com certeza foi muito enfatizado ultimamente, mas esse preconceito contra a localidade, a pessoa nasceu em tal lugar, ou mesmo, fulano é da periferia, né, de um bairro periférico, e já atribui a ele o título de negativo, né? A gente pode falar aqui pela nossa cidade, né, Iguatu, e tem alguns bairros que são mais, entre aspas, perigosos, né? E quando geralmente uma pessoa fala que é desses bairros, a outra pessoa já fica logo com medo, já fantasia uma história que lá é perigoso, lá só mora o que não presta. Mas isso é totalmente inverdade, né? Porque nós sabemos que independente do bairro ser bom ou ruim, existem pessoas boas e ruins, pessoas com boas intenções e pessoas com má intenção. Não é o bairro que importa, mas sim, às vezes o que pode importar é um ser mais desenvolvido que outro, ter saneamento, ter isso e aquilo. Mas são pessoas do mesmo jeito. Exatamente, né? Então, é muito comum você ver as pessoas falando com relação fulano mora naquele local, né? Inclusive, é importante até citar que Jesus Cristo, né? Voltando mais uma vez para a Bíblia, ele era de Nazaré. Nasceu em Belém da Judéia, mas cresceu em Nazaré. Nazaré, segundo os relatos históricos e até bíblicos, não era um local bem visto, né? Inclusive, algumas pessoas chegavam até a dizer o seguinte a respeito de Jesus: pode sair alguma coisa boa de Nazaré, né? Então, o próprio Jesus Cristo sofreu preconceito também, né? Interessante. Muito bem, prosseguindo, né? Outro que com certeza tem sido um dos mais falados, preconceito a respeito da orientação sexual. O que é que você acha? Como o preconceito com relação a isso tem se desenvolvido? Assim, todos nós sabemos que nós devemos seguir a Bíblia, né? A palavra do nosso Deus. Eu não estou impondo aqui as minhas ideias pessoais, mas sim o que a Bíblia nos orienta, né? A Bíblia deixa bem claro em questão das relações sexuais de pessoas entre mesmo sexo, não agrada a Deus. Não agrada a Deus, todos sabem. Mas, por outro lado, a gente respeita a orientação sexual do outro, porque o outro indivíduo
faz da vida dele o que ele bem quer, desde que ele não esteja prejudicando o grupo onde ele está vivendo. A vida é dele, cabe a ele saber o que é certo ou errado. Mas eu friso bem aqui, não é a minha opinião, sim o que a Bíblia diz. Exatamente. Temos que seguir, independente de tudo, temos que seguir a Bíblia. Exato, né? E outra, né? As pessoas às vezes elas usam a Bíblia para justificar suas atitudes, digamos assim, agressivas, né? A Bíblia condena, então eu vou ser agressivo. A Bíblia ela não ensina isso. A Bíblia ela ensina nós a amarmos as pessoas. Porque às vezes você também, ao fazer isso, por trás de você deve ter erros, digamos, infinitamente maiores. E às vezes você só enxerga o erro do próximo e esquece que você também precisa ser transformado em muitas outras coisas, né? Na questão, sem falar que sabemos todos, as pessoas que sabemos que a sua orientação sexual de alguém não determina quem ela é, o caráter dela. Eu conheço pessoas de orientação sexuais, como homossexuais, lésbicas, são pessoas maravilhosas, pessoas caridosas, pessoas respeitadoras. Existe falta de respeito em todo o mundo, entre os héteros, os homossexuais, abrange tudo isso. Então, eu digo não esse tipo de preconceito, eu não concordo. Exatamente, né? Então Deus, ele ama a todos e não é orientação sexual, não é cor, Que não define ninguém. Que define, exatamente. Muito bem. Agora nós vamos falar um pouco sobre o preconceito com relação à política. Esse vem a ser até um pouco mais polêmico, né? Porque as pessoas elas defendem o seu partido político com muita garra, assim, né? E às vezes acaba gerando guerra mesmo, né? Então o que é que você tem a dizer a respeito, principalmente no contexto cristão? Qual é o papel do cristão diante da política e diante desses conflitos? Assim, a eleição passada para presidente nos mostrou uma triste realidade, né? De muitos cristãos brigando realmente por um determinado político, até cultuando ele nos cultos, nas suas igrejas, brigando através das redes sociais, adorando ele mais do que o próprio Jesus que se entregou na cruz. Claro que cada um é livre para fazer o que bem quiser, né? Mas o papel do evangélico em si, cristão de forma geral, né? Cristão em forma geral, da minha opinião, assim, falar por mim o que eu entendo é pouco, mas eu acho assim, o dever do evangelho é o quê? É pregar o evangelho, sair, visitar, se envolver no trabalho voluntário. Não é errado você falar em política, não é errado você ter um candidato, é errado, não é nem, é desnecessário você estar com brigas, com contendas, com qualquer coisa que não agrade a Deus. Então, você pode sim falar de política, mas que desde que haja o respeito pela opinião do seu próximo. Exatamente, né? E é isso o que constitui todo, digamos assim, a resolução principal. A principal solução contra o preconceito é justamente o respeito, porque quando há respeito, as duas pessoas elas podem ter políticos diferentes, votar num político diferente, ter uma religião diferente, ter cores diferentes, e mesmo assim viver em harmonia, né? E assim conviver com as diferenças de forma feliz, não é? E outro assunto com relação a isso, Thiago, e talvez isso seja até um problema que tem acontecido nos últimos anos com relação no ambiente profissional, gênero, feminino, masculino. Você acha que dentro desses meios sociais ainda existe o preconceito contra mulheres, por exemplo, contra homens em alguns aspectos? Num caso, eu acho assim, existe o preconceito mais com as mulheres. E infelizmente, entre as mulheres brancas e negras, as negras sempre sofrem mais. Porque as brancas, embora as negras façam o mesmo trabalho que as brancas, elas talvez ganhem menos do que as brancas. Uhum. E citando um caso de uma médica que você vê até nas faculdades de medicina, num caso,
passou um dia desse, a ganhadora de um famoso reality show que passa na TV Globo, foi uma das poucas negras que se formou em medicina na sua turma. Você vê tão como é o preconceito, né? E ela mesmo disse que vai atender os pacientes e as pessoas nunca acham que ela é a médica, sempre acham que ela é uma enfermeira, sempre não desmerecendo, acham que ela limpa o chão, mas nunca acham que ela é a médica, né? E quando sinal que não é a sua cor que determina a sua capacidade, né? Interessante, né, Thiago? Porque as mulheres elas tiveram uma grande conquista, né? Porque historicamente falando, nós sabemos que as mulheres ao longo da história foram muito desfavorecidas, né? E certamente as mulheres elas conquistaram o seu espaço em meio à sociedade, né? E com certeza vão continuar conquistando mais. E nós devemos combater, né, esse preconceito. Somente em casa, vocês aí maridos, tira essa ideia que achar que esposa nasceu para cozinhar, para estar atrás de atrás do fogão, arrumando casa, cuidando do filho, esperando você, não. A mulher também tem seus direitos. A mulher pode ser uma empresária, a mulher pode ser o que ela quiser. Não oprima sua mulher, incentive a ela a lutar pelos seus sonhos. Exatamente, fica aí a dica então, né? Muito bem, preconceito contra classe social. E eu gostaria de começar falando desse preconceito citando um exemplo que aconteceu comigo certa vez, né? Aqui na nossa cidade, há uns anos atrás, eu fui até um supermercado e eu estou sempre ali pelo centro e sempre quando eu vou de forma muito simples. Eu vou com um short simples, com um chinelo bastante simples, uma camiseta simples. Eu nunca vou tão, digamos assim, bem vestido, com roupas de marca. E eu fui até um supermercado, lá no setor de padaria, comprar um lanche, né? Aí quando eu cheguei não tinha ninguém sendo atendido, só tinha a balconista e só tinha eu ali no momento que eu cheguei. Quando eu cheguei, ela vinha na minha direção, a atendente, para perguntar o que eu queria, né, para me atender. Só que na metade do caminho, conforme ela vinha na minha direção para me atender, chegou outro casal que estava assim, entre aspas, muito mais apresentável do que eu, né, mostrando ali ter melhores condições financeiras. E ela se desviou de mim e foi direto para o casal perguntar o que eles queriam, né? Então eu fiquei um pouco constrangido com aquilo. E para desfechar o assunto, o casal disse, não, nós só estamos olhando, e saíram. E aí depois é que ela veio me atender, né? E eu fiquei um pouco constrangido com isso, né? Porque a gente se sente um pouco assim, deixado de lado, né? Um pouco do preconceito nessas horas, né? Já assim, eu tenho um exemplo bom, né? Aqui, eu moro aqui na Coab, Coab é um bairro em Iguatu, Ceará. Tem um determinado frigorífico que, como é uma coisa boa, a gente cita tantas coisas ruins, a gente também pode citar, né? O nome desse frigorífico, que é uma coisa boa, né? Exatamente. O frigorífico Fernandes. Os donos de lá, os funcionários de lá, são muito educados, muito atenciosos. Isso é exemplos que a gente tem que sim compartilhar, a gente tem que dizer não só as coisas negativas, mas as positivas também. É verdade, né? Então, preconceito contra deficientes, você acha que também é muito comum? Felizmente, sim, né? Por muitas vezes achar que aquela pessoa, principalmente as pessoas que têm... Como é? Sistema de... Como é? Minimizar. Não, conhecer aqueles alunos que estudam na PAI. Síndrome de Down. A gente vê muito esse preconceito das pessoas que têm autismo, né? Preconceito. Tem preconceito de todas as formas que você conseguir imaginar na sua cabeça. É verdade, né? E só para a gente encaminhar aqui para a parte final, nós vamos aqui ver quais são as principais coisas que nós devemos fazer para combater o preconceito, né? Experiências com preconceito, e eu gostaria de citar aqui algumas soluções que tem aqui no artigo que eu tirei lá do blog Diário de Inclusão Social. Aqui eu vou citar 5 passos que nós devemos dar em busca de combater o preconceito, né?
ampliar o conhecimento. É muito importante, antes da gente julgar, a gente conhecer aquela pessoa, né? Saber a sua história, saber conhecer o seu contexto antes de chegar a qualquer conclusão a respeito dela. Visitar também locais que realizam esse tipo de evento, esse tipo de iniciativa de combater o preconceito. Não julgar jamais, né? Tentar compreender, tentar entender as pessoas, tentar conversar com elas, né? De forma saudável. E principalmente conscientizar familiares e amigos, né? E como o Tiago citou lá no começo, principalmente as crianças, né? Porque elas estão em fase de formação. Exercer a cidadania, né? Entender que todos nós temos direitos iguais. E eu gostaria de pedir aqui mais uma vez ao Tiago para que ele lesse esse conceito a respeito do amor, né? Aqui em Mateus 22, do 37 ao 40. Essa parte em amarelo. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo mandamento, é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos depende toda a lei dos profetas. Pronto, eu gostaria que você comentasse a respeito desse conceito. Porque assim, a gente, se eu amo a Deus que não vejo e digo que não amo o meu próximo, como diz a palavra de Deus, eu sou um mentiroso. Porque eu tenho que amar o meu próximo, porque o meu próximo é a semelhança de Deus. Então, se eu não amo o meu próximo, como é que eu vou amar a Deus se eu só consigo sentir, né? É verdade. Então, é uma coisa assim pensar, né? É verdade, né? Então, o nosso assunto de hoje foi basicamente esse, né? Nós trouxemos aqui para vocês os principais tipos de preconceito. É claro que existem muitos outros, mas a gente fez uma explanação um pouco geral, né? Um pouco sucinta. Então, Tiago, eu gostaria que você deixasse um apelo, tanto para quem sofre preconceito, para quem pratica preconceito, de todas as formas. Que não se cale. Se você sofrer qualquer tipo de preconceito, procure os seus direitos dentro da lei. Nada de brigar, nada de se expor em redes sociais, rebatendo críticas ou brigas. Procure uma delegacia mais próxima, grave aquilo que está acontecendo para servir como prova para você. Porque não adianta você rebater comentários maldosos em redes sociais ou até mesmo entre vizinhos. Todos nós sabemos que todo tipo de preconceito tem a sua lei, tem justiça. Então procure uma delegacia, procure um advogado, saiba do seu direito, nada de briga, porque a partir do momento que eu vou com briga, gera mais briga, mais confusão e mais transtorno para ambas as partes. Então só busque o seu direito, entregue o resto a Deus que Ele fará. Exatamente, né? E juntos contra o preconceito nós somos todos mais fortes, né? Amém? Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, de compartilhar com seus amigos, né? Muito obrigado e até a próxima.